Se há um costume capaz de aproximar uma pessoa de Deus, esse costume é o jejum. Não estou falando daquele tipo de sacrifício rigoroso que tenta comover os céus com grandes dores, mas sim do jejum como uma ferramenta poderosa para se conectar mais intensamente com o Criador. Um verdadeiro despertar para a dimensão espiritual que nos rodeia. Muitos acreditam que o jejum se resume à abstenção física, a um desafio de suportar a fome. No entanto, permita-me dizer, vai muito além disso. É como destrancar portas, erguer cortinas ou ajustar a nitidez dos olhos para contemplar Deus de maneira mais precisa. O jejum nos permite perceber o que antes era invisível. Faz com que ouçamos aquilo que antes era apenas um leve sussurro. Se você está buscando crescimento espiritual e quer aprofundar sua fé com insights poderosos de C.S. Lewis, na descrição do vídeo tem um devocional. Nele você se aprofundará na comunhão com Deus. 30 dias de reflexões transformadoras. Versículos para fortalecer sua caminhada. Orações para te guiar todos os dias. Desafios práticos diários para lhes acender a chama do Espírito Santo. Baixe agora e comece sua jornada rumo a uma fé mais profunda. Clique no link na descrição e garanta o seu. Foi esse estilo de vida, marcado pelo jejum, que transformou completamente minha trajetória com Deus. Nos momentos em que me entreguei a jejuns simples, pude notar algo que até então havia passado despercebido. Minhas orações se tornaram mais intensas, os sonhos mais vívidos e a presença de Deus mais palpável. Era como se uma camada tivesse sido retirada dos meus olhos espirituais, revelando uma nova realidade além do mundo visível ao nosso redor. Durante muito tempo, associei jejum a passar o dia inteiro sem comer. Um grande esforço que, por ser tão extremo, talvez chamasse a atenção divina. Mas fui ingênuo. Aprendi que pequenos atos de renúncia, feitos com constância, moldam muito mais nossa alma do que um grande esforço ocasional. É como talhar uma pedra, não com uma única pancada forte, mas com repetidos golpes suaves e persistentes. Aproveite para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será um dos primeiros a receber nossas mensagens e ainda nos ajudará a alcançar mais pessoas que, como você, desejam crescer espiritualmente e se aproximar do Senhor. Lembro claramente de como tudo começou. Estava assistindo a uma pregação sobre jejum quando uma certeza tomou conta de mim. Eu precisava dar o primeiro passo, mas rapidamente minha mente começou a levantar obstáculos, aquelas desculpas conhecidas. Será que isso não é sofrimento em vão? Zrenia, funciona mesmo se eu não fizer o jejum completo? Swinga, será que tenho disciplina suficiente para isso? Quantas vezes esses pensamentos nos paralisam e nos impedem de caminhar rumo ao crescimento espiritual? A realidade é que Deus não se impressiona com quantidades, mas com atitudes genuínas que demonstram desejo de buscá-lo. Então iniciei da maneira mais básica, deixando de fazer uma refeição por dia. Não foi uma grande mudança, mas representou um início rumo a uma transformação profunda. Para mim, abrir mão do café da manhã foi um pequeno desafio. Eu aprecio muito o sabor, o calor do café, aquele momento calmo que marca o começo do dia. Porém, logo percebi que essa renúncia diária gerava um impacto que eu jamais teria previsto. Algo que antes parecia irrelevante tornou-se um canal para vivências espirituais mais profundas. Era como se, ao retirar algo físico da rotina, eu estivesse criando espaço para o espiritual se manifestar. Entendi que o jejum não serve para provar a Deus o quanto somos resistentes, mas para desviar nossa atenção do que nos distrai e fixá-la nele. É como regular a lente de um telescópio. Aquilo que estava fora de foco se torna nítido. As distrações perdem força, as prioridades se realinham e a voz de Deus passa a soar mais claramente em meio ao ruído da vida cotidiana. Práticas constantes de jejuns breves transformam a vida espiritual de uma pessoa muito mais do que um jejum longo e esporádico. Eles aumentam nossa sensibilidade para perceber Deus, fortalecem nossa resistência contra os desejos da carne e despertam dons espirituais que estavam adormecidos. É um verdadeiro treinamento para o espírito.
Assim como o corpo ganha força com atividades físicas regulares, o espírito se fortifica com a repetição disciplinada do jejum. Certa vez, durante um período de jejum, uma mulher que eu não conhecia relatou ter visto algo incomum na minha casa: chamas surgindo na janela. Fui informado disso e, ao verificar, não vi nada visível. No entanto, compreendi que aquilo que não era acessível aos olhos físicos havia se tornado visível no mundo espiritual. Era um sinal de que Deus estava operando algo além da minha capacidade natural de percepção. Foi uma experiência que me confirmou que o mundo espiritual é tão real quanto o físico. Apenas se expressa em outra dimensão. O jejum não é uma forma de barganhar com Deus, nem um meio de arrancar dele algum favor. É uma oportunidade de nos alinharmos com o que é eterno. Se o seu desejo é se aprofundar na intimidade com Deus, comece pequeno. Abra mão de algo simples e observe como isso pode produzir um impacto profundo na sua vida espiritual. Algo simples: um café, um jantar, um costume, mas que seja praticado com constância. Afinal, não são os atos grandiosos que moldam uma pessoa, mas sim os hábitos cotidianos que, com o tempo, a transformam por completo. A nossa espiritualidade é esculpida muito mais pelas atitudes consistentes do dia a dia do que por momentos extraordinários. O jejum, meu querido, não se resume ao alimento que deixamos de ingerir, mas sim ao que passamos a perceber. Não se trata de negar o corpo, mas de nutrir o espírito. Não é apenas uma renúncia, é uma substituição. Deixamos o que é passageiro para nos conectarmos com o que é eterno. Se há algo que fortalece a jornada cristã, é saber que não caminhamos sozinhos. O jejum, mesmo quando parece difícil, se torna mais leve quando temos ao nosso lado um irmão ou uma irmã na fé. Há um mistério especial no encorajamento mútuo. Mesmo quando o corpo clama por comida, a companhia de alguém nos renova a força. É como trilhar um caminho árduo. A presença de um companheiro torna os obstáculos menos assustadores. Comigo não foi diferente. Percebi que, ao jejuar junto com um amigo, a resistência interna diminuía. Mesmo quando o coração relutava no início, acabava cedendo ao chamado da disciplina espiritual. Nos dias em que os desejos da carne se exaltavam, era o compromisso com meu parceiro de jejum que me mantinha firme. Conversávamos sobre as dificuldades, dividíamos as conquistas, orávamos um pelo outro. Essa ligação fazia toda a diferença. Muitas vezes, a vontade simplesmente não aparece. O corpo se opõe, a mente arranja justificativas, e o inimigo oculto sussurra motivos para abandonarmos tudo. Porém, aqui está o grande mistério. Quanto mais persistimos, mais compreendemos que a verdadeira luta não é contra a fome nem contra o estômago, mas contra forças espirituais que se apavoram diante do poder do jejum. É uma guerra silenciosa que acontece no mundo espiritual, onde cada pequena renúncia carnal representa uma vitória no reino de Deus. Essa foi minha descoberta prática ao jejuar com frequência. Não por causa de um pedido específico, mas simplesmente para buscar mais de Deus. Os resultados surgiram de forma surpreendente. Dons começaram a florescer, minha percepção espiritual se ampliou e minha relação com o Senhor ganhou profundidade de uma maneira indescritível. Era como se, a cada jejum, uma barreira invisível fosse retirada, permitindo-me mergulhar mais profundamente na presença do Pai. Recordo com nitidez o dia em que assisti a uma pregação sobre jejum e percebi nitidamente que Deus me chamava para algo mais intenso. 2 dias depois, o Espírito Santo falou ao meu coração. Tive receio, nunca havia jejuado por tanto tempo, mas me entreguei. Passei por provações. Um combate invisível se desenrolava ao meu redor, mas permaneci firme. E ao final, algo dentro de mim havia sido transformado. A maior batalha não foi contra o apetite, mas contra as forças espirituais em confronto durante aquele tempo. Era como se os poderes do inferno se levantassem para me fazer desistir. Mas a graça de Deus me sustentou. O inferno detesta quando alguém jejua. É uma das maiores ameaças ao inimigo, porque o jejum nos coloca numa posição de autoridade e poder. Por isso, não é surpresa que surjam distrações por todos os lados quando decidimos jejuar. O telefone começa a tocar sem parar, compromissos inesperados aparecem, tentações se multiplicam.
É como se o mundo inteiro se opusesse à nossa escolha de buscar a Deus com mais profundidade. Com o passar do tempo, esse hábito se enraizou. Conheci outras pessoas comprometidas com o jejum, aprendi formas diferentes de praticá-lo e entendi que o mais importante não é a intensidade do sacrifício, mas a constância. E sim, houve momentos em que falhei. Passei períodos afastado da prática e percebi como era difícil retomar. Mas Deus é cheio de misericórdia. Sempre existe uma nova chance. Ele não nos acusa pelos tropeços, ele nos convida a recomeçar. Cada novo amanhecer é uma oportunidade de restaurar a disciplina, que por algum motivo deixamos para trás. Minha amiga e eu decidimos retornar aos jejuns simples, como tirar uma refeição aqui, outra ali. E foi o suficiente para reacender aquela chama que cultivávamos. Era como soprar suavemente sobre brasas adormecidas. A chama reacendeu. Nós nos incentivávamos, compartilhávamos nossos relatos e celebrávamos, lado a lado, cada avanço espiritual que alcançávamos. Se há algo que desejo te dizer com sinceridade, é que você não precisa iniciar com renúncias enormes. Comece com algo pequeno. Retire uma refeição, um alimento específico ou até mesmo um costume que te afaste de Deus. O mais importante é manter a constância. O impacto acumulado do jejum é semelhante a uma avalanche. Começa com pequenos flocos de neve e, de repente, se transforma em algo avassalador. E os frutos? São incontáveis. Paz profunda, clareza nos pensamentos, sensibilidade ao espírito, domínio sobre as tentações, comunhão mais íntima com Deus. Tudo isso cresce quando perseveramos nesse caminho. Durante esse período de entrega, participei de eventos, conferências e vi minha percepção espiritual se ampliar. Num momento inesperado, enquanto orava em um ambiente reservado, meus olhos se abriram para uma realidade que os sentidos naturais não captam. Vi anjos, não com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. Foi como olhar através de um véu delicado. Outras pessoas que estavam ali também viram e confirmaram. Foi uma evidência clara da parte de Deus de que estávamos trilhando o caminho certo. Não era fruto de emoção exagerada nem imaginação, mas uma manifestação real e espiritual. Esse é o efeito do jejum. Ele escancara portas para esferas que a razão humana não consegue compreender. E isso não foi o fim. Também testemunhei manifestações de Jesus, não em forma física. Não era uma imagem visível, mas uma presença que não deixava dúvidas. Meu mentor espiritual, um pastor com longa caminhada, confirmou aquilo que meu coração já sabia. Jesus estava ali. E como poderia ser diferente? Quando nos dedicamos ao jejum, nossa conexão com ele se aprofunda de um modo que as palavras não conseguem descrever. Parece que o espaço entre o céu e a terra se encurta, permitindo que experimentemos uma parcela da glória eterna. Ainda assim, essa jornada está longe de seu fim. A cada novo jejum, algo inédito se revela. Uma das formas mais claras pelas quais Deus confirma sua atuação em nossa vida é justamente essa. Ele age sem que precisemos forçar nada. Os sinais aparecem espontaneamente, as oportunidades surgem sem esforço, e as pessoas ao nosso redor passam a perceber algo diferente em nós, mesmo sem saber o que estamos praticando. Jamais imaginei vivenciar tantas expressões da graça de Deus apenas por manter o compromisso com o jejum. Mas é assim que o Senhor se revela, a quem o procura de coração sincero. Não se trata de mágica, tampouco de um ritual vazio. É, na verdade, uma entrega genuína, feita em amor. Ao abrirmos mão de algo que valorizamos para buscar a Deus mais de perto, Ele honra esse gesto de formas que vão além da nossa compreensão. Ao longo dessa caminhada, dons espirituais começaram a se manifestar em mim. Tive experiências sobrenaturais e minha sensibilidade ao mundo espiritual se expandiu de formas que jamais havia imaginado. Era como se um universo novo se descortinasse diante dos meus olhos. Um universo que sempre esteve ali, mas que até então eu era incapaz de perceber. O reino de Deus passou a ser mais concreto para mim do que as coisas materiais à minha volta. Lembro-me bem do quanto, na adolescência, eu ansiava por ver o sobrenatural. Orava com intensidade, pedindo a Deus sonhos, visões e dons espirituais. Mas aparentemente,
essas súplicas não encontravam resposta. Eu me questionava por que algumas pessoas pareciam ter experiências tão profundas com o Senhor, enquanto eu permanecia apenas na fé, sem comprovação alguma. Será que existiam escolhidos especiais? Será que eu não era digno de tais manifestações? Foi apenas quando decidi começar a jejuar, não por vontade própria, mas por obediência, que as coisas começaram a mudar. Pequenos jejuns, aparentemente simples, foram se acumulando com o tempo e juntos construíram algo grandioso. Cada jejum era como uma peça de um quebra-cabeça que, aos poucos, revelava a imagem da minha vida espiritual com mais nitidez. E é justamente isso que quero te transmitir: o valor do que é pequeno. Muitos acreditam que só um jejum longo e severo pode tocar o coração de Deus. Mas a verdade é que o Senhor se alegra com a fidelidade. Um jejum breve, uma abstenção de um alimento que você aprecia ou de uma atividade rotineira, tudo isso tem seu peso diante de Deus. Cada renúncia é como uma semente lançada na eternidade. Não se trata do tamanho da oferta, mas da disposição do coração que a entrega. Uma vez uma viúva pobre ofertou 2 moedas no templo, e Jesus declarou que ela havia dado mais do que todos os ricos, porque entregou tudo o que possuía. C.S. Lewis, em seus escritos profundos sobre a fé, destacava frequentemente como as pequenas decisões do dia a dia moldam nossa essência espiritual mais do que os momentos extraordinários. Esse princípio se encaixa perfeitamente no jejum. Lewis ensinava que não são os grandes testes que revelam quem realmente somos, mas as pequenas atitudes que tomamos quando ninguém está observando. E o jejum é exatamente isso, uma escolha íntima, um compromisso pessoal que, com o tempo, esculpe quem realmente nos tornamos. O impacto vai muito além da ausência de comida. Ele transforma o interior, alinha nossa alma ao Espírito de Deus e nos torna mais atentos à sua voz. Se você nunca praticou o jejum, deixo aqui um convite. Experimente abrir mão de algo no seu dia, não por imposição, mas por amor ao Senhor. Pode ser uma refeição, pode ser algumas horas longe das redes sociais, pode ser aquele doce que você tanto aprecia. O essencial é que esse gesto seja um ato de adoração, uma declaração sincera de que Deus ocupa o lugar mais importante em sua vida. O jejum se tornou um divisor de águas para mim e acredito que pode ser o mesmo para você. E não se esqueça, jejuar não é sobre demonstrar força, mas sobre se render. Existe algo especial na fragilidade que o jejum nos revela, pois ela nos ensina a confiar completamente em Deus. Quando sentimos fome, somos lembrados da nossa humanidade, das nossas limitações, e isso nos conduz ao reconhecimento de que dependemos totalmente dele. É nesse solo de humildade que a força de Deus se manifesta. Além disso, não há necessidade de seguir essa trilha sozinho. Ter um companheiro na fé, alguém com quem compartilhar o jejum, pode ser essencial para manter a constância. Encorajem um ao outro, apoiem-se em oração e troquem vivências. Existe uma força especial quando 2 ou mais se unem em nome de Jesus. As cargas se tornam mais leves, as tentações perdem o brilho e a presença de Deus se torna mais perceptível. Caminhem juntos, cresçam juntos, celebrem juntos, vitórias que o Senhor está prestes a realizar. Foi nesse contexto que compreendi o poder que existe na comunhão. Muitas vezes, quando minhas forças falhavam, era o compromisso com outra pessoa que me impulsionava a continuar. Houve dias em que a vontade de desistir era grande, em que a tentação de interromper o jejum parecia insuportável. Mas lembrar que eu não estava sozinho naquela batalha me dava ânimo para seguir firme. E, quando era o meu companheiro de jejum quem enfraquecia, cabia a mim fortalecê-lo e apoiá-lo. Foi assim que crescemos juntos, na fé e na disciplina que o jejum ensina. Se essa mensagem ressoa com você, quero ouvir sua opinião. Já viu alguma pregação sobre o jejum? Leu algum livro sobre o assunto? Tem inseguranças sobre como começar? Compartilhe aqui nos comentários. Podemos explorar esse tema mais a fundo, investigando juntos as bases bíblicas, os efeitos espirituais e os caminhos práticos que nos aproximam ainda mais do Senhor. O que você viveu pode ser a inspiração de que alguém precisa para dar o primeiro passo.
Suas dúvidas também podem abrir espaço para esclarecer questões importantes sobre essa prática espiritual. E se desejar, posso continuar trazendo reflexões sobre o jejum e tudo o que ele influencia na vida cristã. A fé é um processo contínuo, uma jornada em que todos nós estamos crescendo, passo a passo. Que essa palavra seja um estímulo para você buscar mais a Deus, viver experiências que nem imaginava e descobrir a força que existe na renúncia. Às vezes, precisamos nos esvaziar para sermos preenchidos. É preciso morrer para o ego, a fim de viver para Cristo. É necessário abrir mão do que é passageiro para alcançar o que é eterno. Sempre que lembro de homens de Deus como C.S. Lewis, que também enfrentaram suas próprias guerras espirituais e encontraram refúgio na constância e na disciplina, sou lembrado de que essa caminhada não é solitária. Em meio às lutas e questionamentos, Lewis entendeu que a prática disciplinada da espiritualidade era o caminho para uma fé mais sincera e profunda. Suas reflexões sobre oração e jejum nos revelam que esses atos não são meras tradições ou rituais mecânicos, mas verdadeiros portais para vivermos uma comunhão mais intensa e transformadora com o Criador. E se o seu desejo é crescer ainda mais nesse relacionamento com Deus, temos algo feito especialmente para você. Na descrição do vídeo, há um material valioso que pode trazer clareza e propósito para os seus dias. Ele foi elaborado para te ajudar a construir uma rotina de oração e fortalecer sua fé. E se você deseja ir ainda mais fundo em sua comunhão com Deus, temos algo especial preparado para você. Na descrição do vídeo, há um material incrível que pode trazer propósito e direcionamento para cada dia de sua semana. Ele foi pensado para ajudá-lo a construir uma vida de oração consistente e uma fé fortalecida. Não deixe de conferir. Pode ser exatamente o que você precisa para viver uma transformação completa. Caso ainda não esteja inscrito neste canal, aproveite para se inscrever agora e continue recebendo conteúdos que edificam sua alma. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o poder do jejum. Seja instrumento de Deus para impactar outras vidas. Juntos, podemos formar uma comunidade de pessoas comprometidas com uma espiritualidade mais profunda, viva e verdadeira. Que o Senhor fortaleça seus passos nesta caminhada e que você seja surpreendido pelas revelações que Ele deseja liberar